E hoje o NOAA atualizou o relatório de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño, né? E a previsão é que a atmosfera fique em neutralidade até o segundo semestre deste ano. Nós vamos saber mais informações com a Luísa Cardoso, que já está aqui no estúdio com a gente. O que você traz para a gente, então, de novidade, Luísa? Boa tarde, Pri. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando aqui no Mercado e Companhia. É importante a gente trazer aquele gráfico que sempre mostra aquelas barrinhas de atualização, né, do Laninha e El Niño. O que é o Laninha representado nesse gráfico? A barrinha que está em azul, a que está em cinza é neutralidade e a em vermelho é El Niño. Então, a gente vinha daquele cenário de Laninha, aquele resfriamento do globo, que trazia, inclusive, essa condição para o sul do Brasil de estiagem, e por isso a gente teve essa quebra estimada agora um pouquinho maior de 17% do que 17%, né? Mas ainda as atualizações vão aparecendo, pode ser que esse número fique até um pouco maior. Mas o Laninha está perdendo força. A gente já entrou naquele trimestre, fevereiro, março, abril, e com isso a neutralidade que deve persistir até pelo menos o semestre setembro, outubro e novembro. Então, isso é um bom cenário para o produtor, porque a gente continua, então, dentro de uma normalidade, né? O Oceano Pacífico Equatorial, que é aquele oceano que está ali na linha do Equador, a água não fica nem mais quente e nem mais fria. Com isso, a circulação de ventos em todo o mundo é normalizada. O problema é toda a água em volta, né, das outras porções, né, de água da terra que estão ali bem aquecidas, que é o que a gente fala bastante por aqui. Luísa, agora falando da previsão aqui para o Brasil, né, as pancadas de chuva no interior do Nordeste, elas chegam na segunda quinzena de março, para o alívio de muitos produtores rurais. A gente já vinha anunciando isso antes. Sim. E agora a gente continua com essa confirmação para o interior do Nordeste? Exatamente. Nesta semana, olha só, se a gente for analisar o Nordeste, especialmente o interior da Bahia, ainda é um cenário de secura. Mas se formos olhar a costa norte, a ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, ainda continua canalizando a entrada de umidade. Mas o grande destaque aqui é para essa próxima semana. Olha só como a chuva se espalha por áreas do Mato Piba e até começa a adentrar um pouquinho as áreas mais centrais da Bahia. Vamos deixar claro, por enquanto, aqui, que as previsões de chuva um pouco mais intensas ficam concentradas no oeste baiano e também na faixa do litoral, uma chuva um pouco mais irregular. As áreas centrais continuam secas. E se a gente for olhar para as demais áreas do Brasil, o norte também tem uma chuva volumosa esperada para a próxima semana e as áreas do sul do Brasil têm também uma chuva irregular. Essencialmente, a campanha gaúcha pode chover um pouquinho mais, algo em torno de 40, 50 milímetros acumulados. As pancadas também devem ser mais frequentes em áreas do centro-oeste, o que beneficia o produtor que acabou de semear o milho segunda safra. Além disso, áreas do sul de Minas Gerais e do sul do Espírito Santo, tanto nesta semana como na próxima, tem esse volume de chuva girando em torno de 50, 80 milímetros e em algumas áreas pode chegar até 100 milímetros acumulados. Um período até mais para frente, entre os dias 24 e 28 de março, ou seja, já chegando no outono, encaminhando para o fim do mês, olha só como o volume de chuva aumenta em áreas do norte, centro-oeste, algumas marcações em verde, que significam chuva de 80 milímetros, que não tinham nos outros mapas, começam a aparecer em áreas do centro-oeste também, e, de novo, no sul de Minas Gerais. Algumas áreas até do leste de Minas também devem ser favorecidos com o retorno da chuva que beneficiam tanto o café Conilon no Espírito Santo e o arábica em Minas Gerais. E agora trazendo então as condições, né? O que tem de fenômeno atuando aqui no Brasil neste momento? Temos duas áreas de baixa pressão. Uma, que é essa aqui que a gente vê avermelhada, né? Ela está próxima do litoral do estado de São Paulo, e uma outra mais próxima do sul do Brasil. Essas duas áreas de baixa pressão ajudam a entrada de umidade em áreas do sul e sudeste. Por isso, na tarde desta quinta-feira, a gente ainda tem condição
de pancadas moderadas em boa parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas com volumes acumulados que não devem ser tão expressivos que nem ontem. A gente teve uma chuva forte em áreas do litoral catarinense, como trouxemos aqui no programa que iria acontecer. Áreas do norte do Brasil também com chuva a qualquer momento do dia e, mais uma vez, norte de Minas e interior baiano seguem secos e com muito calor. Máxima que chega na casa dos 34 graus em Salvador, é um calorão mesmo, 30 graus também em Palmas, 28 em Campo Grande e lá no sul do Brasil, a partir de amanhã, a gente vê uma massa de ar frio entrando. Sempre que passa uma frente fria, na retaguarda vem o ar frio. Então, as manhãs devem ser um pouquinho mais geladas. Mínimas girando em torno de 10, 12 graus na região de Bagé, por exemplo. Olha, tá certo. E a gente também compartilhou essas informações até no nosso podcast Canal Rural Clima, que está com a participação da Luísa, aqui na ausência do Arthur Miller. Falamos dos 100 milímetros em Joinville, né, que aconteceram, né? A gente deu esse alerta ontem, tivemos 100 milímetros. E muitas outras curiosidades também, né, no podcast Canal Rural Clima, que você pode conferir nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple. Convido vocês a ouvirem em qualquer hora, né? É uma versão descomplicada dessa meteorologia. Com certeza, viu, Luísa? A gente te agradece por enquanto, tá? E amanhã tem mais. Obrigada. Combinado. Até amanhã. Tchau, tchau.